Bom dia, meus irmãos. Você pode ficar de pé. Vamos começar esse momento de culto ao Senhor, louvando o nome dEle, como igreja reunido. Vamos cantar junto? Você sabe essa canção? Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a Ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dás-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Amém, meus irmãos? Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja, Deus, o teu santo nome. Nós estamos aqui, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós precisamos, Deus, buscar a tua presença, buscar a tua face, entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, Deus. Nós derramamos diante de ti a nossa vida, os nossos sentimentos, aquilo, tudo que nós temos, Deus, nós entregamos a ti. E pedimos que o Senhor encha, Deus, a nossa vida com teu Santo Espírito, para que mais do que a música, mais do que a aparência, mais do que os costumes, nós possamos entregar ao Senhor, meu Deus, uma adoração verdadeira, que alegre ao seu coração, meu Pai, em nome de Jesus. Quero adorar-te com minha
a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. Amém, meus irmãos, amém. Vamos continuar louvando nosso Deus com alegria. A igreja pode acompanhar com as palmas do nosso Deus, o Filho do Deus vivo. A palavra de Deus nos garante. Vamos cantar? Vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Mais uma vez. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Igual não há. Amém, meus irmãos. Que a nossa vida seja firmada na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós temos algum visitante aqui entre nós nessa manhã. Se você puder, só aqui, ó, temos aqui alguns visitantes. Só levantar a sua mão assim, fica tranquilo. Não vou te chamar aqui.
A igreja só está te vendo porque agora você vai receber um abraço, um sorriso bem bonito de todos nós. Nós vamos para o nosso momento de comunhão. Saia do seu lugar, cumprimente, sorria para essas pessoas que estão aí perto de você e faça os nossos visitantes se sentirem bem-vindos entre nós. Saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Por isso meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. É bom saber que Cristo está nesse lugar para transformar sua tristeza em alegria. Por isso meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Como é bom viver em comunhão na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Amém, amém, meus irmãos. Você pode voltar para o seu lugar devagar, você pode se assentar e nós vamos agora acompanhar as notícias da nossa igreja através do Alvorada News. Está começando mais uma edição do Alvorada News. Fique atento às notícias dessa semana. Estamos em campanha.
Você também quer ganhar o Brasil para Cristo? Envolva-se, tornando-se um missionário, mobilizando o ministério que você participa, contribuindo para alcançarmos o alvo financeiro e orando pelos missionários e projetos da Junta de Missões Nacionais. Comunicamos que a nossa igreja não possui mais a parceria com a Car Wash, da qual alugávamos o estacionamento. Para maior tranquilidade, o Ministério de Segurança e Estacionamento irá intensificar o monitoramento dos carros estacionados perto da nossa igreja. A partir da primeira quarta-feira de outubro, o horário do culto de oração será mudado experimentalmente para 19h30. Informamos também que a partir dessa data, abriremos a quadra para estacionamento e iniciaremos uma série de mensagens intitulada Davi, um homem segundo o coração de Deus. Contamos com a presença de todos. Hoje, no culto da noite, o pastor Carlos Lins irá ministrar mais uma pregação da série Fundamentos, uma vida inabalável. Não perca! As aulas da Escola de Música iniciam neste mês de setembro. Temos aula de bateria, violão, guitarra, teclado, piano e canto. Para mais informações, procure o nosso ministro de música, Lucas Thompson. Não deixe de participar dos pequenos grupos que acontecem nos lares durante a semana em diferentes bairros da cidade. Para mais informações sobre os pequenos grupos, procure a irmã Ruth Pinho. Usufrua de agradáveis momentos de comunhão e degustação em nossa cantina. Aguardamos você e sua família logo após o culto da noite. Informamos aqueles que nos acompanham pela internet que a nossa igreja está localizada em Fortaleza, Ceará, Avenida Padre Antônio Tomás, 283, no bairro Aldeota. Sejam bem-vindos! E não deixe de levar para casa o nosso informativo impresso, para não esquecer as informações da semana e ler o editorial que é preparado especialmente para nossa meditação. Esse informativo também está disponível em nosso site www.ibalvorada.org.br. Agradecemos a sua atenção e até o próximo Alvorada News. Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a nossa campanha de missões nacionais, que demos abertura no domingo passado e continuaremos com ela até o dia 8 de novembro. O nosso trabalho aqui é lembrar os irmãos de que nós temos que nos mobilizar, nós temos que orar, nós temos que contribuir e quem sabe se Deus não tem um chamado para você, até mesmo ser um missionário. A nossa junta ela tem uma série de oportunidades para aqueles que querem desenvolver o trabalho missionário. Tem o Projeto Radical e tantas outras oportunidades para que você possa também se envolver nesse ministério. E não é só estar ligado à Junta de Missões Nacionais, não. O próprio trabalho que a igreja desenvolve de pequenos grupos multiplicadores já é um trabalho missionário. É um projeto da Junta de Missões Nacionais que cada lar seja um espaço de culto, que cada lar seja um espaço para que pessoas possam ser atraídas para o Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui nessa campanha, a ideia não é só falar de contribuição, não é só falar de mobilização, mas de atuar efetivamente. Se eu não posso ir para o campo lá, diretamente, eu posso fazer da minha casa, do meu bairro, do meu prédio, um campo missionário. Amém? Então, pensar em missões nacionais é pensar nessa perspectiva. Ser uma igreja missionária é ter essa visão ampla de missões. Não é uma campanha que acontece a cada ano. É uma filosofia de vida, é um estilo de vida que cada cristão, cada crente deve ter. Amém? Então, nós vamos lembrar disso aqui a cada domingo, no dia 8, e se Deus permitir, isso aí vai ser colocado no nosso coração e vai estar no nosso dia a dia. Falando um pouquinho da campanha, a nossa campanha esse ano, quando eu falo nossa, pensando no Brasil Batista, né, não é só na Igreja Batista Alvorada, são 4 grandes frentes. Então, quando você estiver orando, quando você estiver mobilizando, quando você estiver pensando em contribuir, pense nessas 4 frentes que a campanha está propondo para esse ano. A primeira frente é mudar realidades. A segunda frente é alcançar povos, né, ou grupos não alcançados. A outra é fortalecer e revitalizar igrejas.
Certo? Isso é muito importante. E a última é preencher os vazios batistas. A cada domingo eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas frentes. Então a gente entende a princípio que há muitos lugares onde o trabalho batista precisa ser implantado, há igrejas que precisam ser fortalecidas, há vidas que precisam ser alcançadas. E geralmente quando a gente pensa em não alcançados, a gente pensa em quê? Índios, né, lá no Amazonas que não falam, né, a nossa língua, mas a gente tem nos centros urbanos também grupos não alcançados, né? Nós temos surdos, nós temos ciganos e uma série de grupos que realmente não têm acesso ao Evangelho, não foram alcançados ainda. E é nosso trabalho, mais uma vez falando como batista, como Junta de Missões Nacionais, buscar alcançar esses povos e mudar as realidades, né? Nós temos muitas realidades tristes no nosso país, envolvendo jovens, envolvendo mulheres, envolvendo uma série de grupos que precisam realmente de uma ação efetiva, social da Igreja Batista. Amém? Então, pensem nisso, pensem na campanha nessa perspectiva, entendendo esse trabalho como um trabalho bastante amplo, um trabalho que está no nosso dia a dia. Então, por isso, mais uma vez, nós vamos dizer aqui hoje o nosso tema, a nossa divisa, e ao longo dos domingos eu vou explicando cada uma dessas frentes, né? E lembrando também que o nosso trabalho está dividido em 4 frentes também. Você pode mobilizar os seus grupos, como foi dito aqui no Alvorada News, mobilizar o grupo que você participa, o seu ministério, você pode contribuir, você pode orar e pode ser também um missionário. Na sua casa, no seu bairro, ou quem sabe, em algum local desse país para onde você possa ser chamado. Vamos ficar de pé e vamos dizer o nosso tema, a nossa divisa. E eu tenho certeza que os irmãos estão muito empolgados com essa campanha, porque é um tema que fala ao coração da gente, né? A abertura foi tão emocionante quando a gente disse aqui que nós queremos a nossa pátria para Cristo, mas isso não pode ser algo só no nível racional, tem que ser algo que realmente passe pelo nosso coração e chegue até a nossa prática. Vamos juntos dizer o tema bem forte? Minha pátria para Cristo. Gente, eu achei lindo, vocês falaram. Eu nunca vi um tema dito com tanta ênfase, né, com tanta força, que a gente vai até pedir para dizer de novo. Vamos lá? Minha pátria para Cristo. Amém. Vamos dizer a nossa divisa? E ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13, 1. E a muitíssima terra é no nosso país, não é lá distante, na África, na Oceania, não. Aqui ainda há muitíssima terra para conquistar. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos capacite e que essa campanha seja como todas as outras e como as demais que virão, exitosas, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos cantar um hino agora, não é, Lucas? Eu sei que a música é um pouquinho mais difícil de aprender do que o tema, né? Mas a gente vai aprender para chegar no final cantando tão bonito quanto foi o tema, né? Frutos da graça e por ela estamos de pé. Nós cantamos na praça sobre a vida que Ele nos deu. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus, eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus, eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou
minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Amém, meus irmãos. Nada pode parar a igreja de Jesus. Amém? Nós vamos continuar falando sobre a nossa campanha de missões nos próximos domingos. Mas nesse momento nós vamos seguir para o momento de dízimos e ofertas. Você que veio preparado para devolver ao Senhor o seu dízimo ou deseja trazer a sua oferta, fique à vontade, pode trazer isso, pode fazer isso aqui nos nossos gasofilácios aqui na frente, enquanto nós cantamos essa canção. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. De Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Queridos irmãos, graça e paz. Nós vamos orar ao Senhor agradecidos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá
de apresentarmos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. É importante que sejamos fiéis nisto, para que a obra do Senhor possa avançar, para que nós possamos fazer um trabalho, exercer um ministério, que a cada dia honre cada vez mais ao Senhor. Mas eu não quero orar só pelos dízimos e ofertas apresentados aqui neste momento, mas gostaríamos também de orar pelos aniversariantes da semana. Então, os irmãos podem olhar no seu boletim, nós sempre trazemos no nosso boletim o aniversariante da semana, e nesta semana, hoje, aliás, temos como aniversariante a irmã Lana. Ela não está aqui conosco, falei com ela hoje pela manhã, orei com ela, ela está com seu marido, fizeram uma pequena viagem, e nós vamos orar pela irmã Lana também, pedindo que o Senhor possa abençoá-la grandemente. Mas gostaríamos que nós orássemos também pela a mãe da irmã Socorro, que faz 99 anos. A Ida, a mãe da irmã Socorro, 99 anos, nós vamos orar por ela. E também vamos orar, e eu fiquei tão encantado hoje, tem uma criança na igreja, filha do irmão Renato, da irmã Maeli, o Dudu, que fez 4 anos, está fazendo, não é hoje, né? Foi ontem, 4 anos. E eu acho que eu estou conseguindo conquistar o coração do Dudu. No início ele não foi muito fácil comigo, e aí a gente foi investindo, e aí eu falando com o casal e disse: olha, eu senti falta de vocês no domingo passado. Eu fiquei com saudade de vocês, falando com o casal. Aí o Dudu se antecipou e disse: eu também estava sentindo saudade. E aí eu fiquei emocionado, né? É claro que o pastor sempre tenta ceder um pouco. Aí eu disse: então, Dudu, você vem para o meu braço. Aí ele disse: não, para o braço não. Eu ainda estou tentando, estou conquistando, né? Também é demais, né? Expressou saudade, já queria botar no braço. É demais, eu reconheço que eu fui demais. Mas eu vou conseguir, porque a gente vai lá construindo a relação. Irmãos, isso é tão lindo, uma coisa espontânea como essa. Eu fiquei emocionado de verdade, porque a igreja é esse espaço de mutualidade, de relacionamento, de estarmos unidos e de construirmos experiências. E esse é um tipo de experiência. Eu fico imaginando, se Deus me permitir, muitos anos de vida, eu peço a Deus que me permita, sendo pastor dessa comunidade de fé, aí talvez lá na frente, daqui a alguns anos, né, Maeli? Não tem pressa. O Dudu casando e eu aqui celebrando o casamento e dizendo: não, eu conheço o Dudu desde os 3 anos, talvez menos. E hoje eu tenho uma amizade, um carinho muito grande com ele, porque são anos de caminhada. Mas isso não é um privilégio só do pastor, é um privilégio nosso como igreja. A mutualidade da igreja é uma coisa cara, é uma coisa importante. Por isso nós estimulamos tanto os amados irmãos a construírem relacionamentos, a participarem de grupos pequenos, a participarem das programações da igreja, aqueles que vêm à noite a ficarem na cantina aqui ao lado, porque são espaços, são oportunidades de estreitamento, de estarmos juntos, de conversarmos, de batermos um papo, de construirmos uma história juntos, uma história de mutualidade. Nós vamos orar então por esses amados irmãos. Vamos orar também, porque isso faz parte da mutualidade, por aqueles que estão passando dificuldades. Então eu soube agora que o neto da irmã Joana está precisando de oração, está doente. Ele acabou de nascer e foi direto para a UTI. Nós vamos orar pelo netinho da irmã Joana. Como é o nome do netinho? A irmã João Felipe. Nós vamos orar pelo João Felipe, como igreja. Vamos orar também pela a irmã Luci, que ontem foi para o hospital às pressas, mas já está bem, já está em casa. Ela teve uma experiência próxima de um AVC, assim, a fala e tudo, mas foi para o hospital, foi atendida
e a Nessi entrou em contato comigo, nós vamos orar como igreja também. Porque a mutualidade, a caminhada cristã é isso. É estarmos intercedendo, nos alegramos com aqueles que se alegram. E também lutando, até mesmo nos entristecendo, porque diz respeito à empatia em Cristo. Sofrendo com, mas orando com, crendo na ação e no agir de Deus na vida daqueles que sofrem. João, nós vamos orar também. Vamos orar então, amados irmãos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Oportunidade que o Senhor nos dá de servirmos a Tua obra e que Tua igreja cresça e Te honre cada vez mais em nome de Jesus. Senhor Deus, nós nos alegramos e louvamos o Teu nome pelos Teus queridos filhos que fazem aniversário ao longo da semana. Dudu, que o Senhor abençoe essa criança, que cresça não só em estatura, mas em graça perante o Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente a irmã Ida, Senhor, com 99 anos. Derrama da Tua graça sobre ela. Abençoa. Que ela sinta a Tua presença e desenvolva cada vez mais uma relação profunda contigo, Senhor. Que o Senhor abençoe a irmã Lana, junto com seu marido Júlio. Derrama da Tua graça sobre eles. Abençoa a caminhada deles, Senhor. Ó Deus amado, nós clamamos por essa pequena criança, acabou de nascer, está no hospital, neto da Tua filha Joana. Que o Senhor possa operar na vida dele. Que o Senhor possa usar os médicos, os enfermeiros. Que o Senhor possa, Senhor, operar um milagre, lhe dar saúde, de maneira que ele saia deste local, que ele vá para a sua casa, que ele cresça, desenvolva-se e construa o entendimento. Eu sou um milagre da parte de Deus. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, trazendo cura sobre ele, em nome de Jesus. Pedimos ainda que o Senhor continue abençoando e agindo na vida da Tua filha Nessi, Senhor, dando-lhe saúde, operando na vida dela, que ela tenha a sua saúde completamente restaurada em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos nós, conduza os nossos passos e que tenhamos a sensibilidade de dentro do corpo nos alegrarmos e clamarmos mutuamente ao Senhor, que é que sustenta a nossa fé. Muito obrigado por tudo. Fala aos nossos corações nessa manhã em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, podemos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, e nós leremos a partir do versículo 1. Queremos também louvar a Deus, antes de entrarmos no texto sagrado, agradecer ao Senhor pela instrumentalidade que Deus tem permitido aos membros da nossa igreja. Ontem houve a eleição da diretoria da União Feminina Missionária do Brasil, CIBUC, e a nossa irmã Ruth foi eleita de maneira unânime presidente desse braço missionário da nossa Convenção Batista Brasileira. É uma coisa honrosa, é um grande desafio, movimentar as mulheres do nosso campo para continuarem servindo ao Senhor nas igrejas e para além da igreja, onde quer que estejam, compartilhando o Evangelho de Cristo. É uma bênção ter a irmã, que Deus abençoe, irmã, lhe dê sabedoria, não só a irmã, mas toda a diretoria. Deus abençoe. Eu gostaria de destacar isso, é uma bênção muito grande. É a nossa igreja, através dos membros, servindo nos mais diversos locais, buscando sempre honrar o Senhor. Mas vamos então ao texto das Escrituras Sagradas, que se encontra lá em Josué. E a reflexão dessa manhã, se eu pudesse resumir, eu resumiria assim, simples. Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos ler então o texto, e eu gostaria de caminhar com os irmãos com o texto de Josué, e ir fazendo alguns apontamentos, compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração, a amada igreja. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você
e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Queridos irmãos, a palavra de Deus foi direcionada a Josué. Josué, então, estava iniciando um ministério, por assim dizer. E tinha diante de si um grande desafio. E Deus, então, no início desta fala, dessa comunicação com Josué, apresenta um panorama, um cenário, uma realidade. Lhe relembra a sua realidade, para que a partir dali ele pudesse ter experiências diante do Senhor. Eu não sei vocês, mas quando eu estava no início da minha caminhada cristã, eu sempre tinha um pouco de dificuldade de localizar as histórias do Antigo Testamento. Eu tenho muita dificuldade. Não sabia se Moisés vinha antes ou depois de Davi, se Davi vinha antes ou depois de Daniel, se Daniel vinha antes ou depois de Abraão. Então é importante a gente compreender isso do ponto de vista histórico, da linha histórica, para que a gente perceba a relevância dessa palavra a Josué. Os irmãos sabem que Deus começou a história com a humanidade quando ele chama Abrão. E Abrão teve o seu nome mudado para Abraão, e daí surge a história do povo judeu, que culmina com o nascimento de Cristo Jesus, e com o evangelho tendo que alcançar não só os judeus, mas todos os gentios, isto é, todos nós. Então, na linha histórica, nós temos Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é muito importante porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Israel, ele teve 12 filhos. E desses 12 filhos, pelo menos num primeiro olhar, talvez não tão atento, não tão específico, desses 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel. Eu digo, talvez, com um olhar não tão específico, eu quero me explicar então para que os irmãos entendam. É uma curiosidade, é uma coisa interessante que poucas pessoas sabem. As 12 tribos de Israel não alcançam necessariamente os 12 filhos, mas é porque entre as tribos nós temos José, e José teve 2 filhos, e esses filhos passaram a representar também as tribos de Israel. E José, então, deixou de representar. O nome dele não está atribuído a uma tribo. Estamos pensando aqui na perspectiva da divisão das terras, da terra prometida ao povo de Israel. Então, o nome de José foi dividido em 2. E os levitas, embora uma tribo, eles não receberam terras na terra prometida. E eles não receberam porque o seu ministério seria servir o povo de Deus. Então, se desconsiderarmos os levitas, que não receberam terras, nós temos as 12 tribos de Israel, no qual foram divididas as terras na terra prometida. Mas bem, os irmãos entenderam. Abraão, Isaque, Jacó tem um nome mudado para Israel. Israel tem 12 filhos, dele se originam as 12 tribos de Israel, mas José, quase o mais novo de Israel, ou Jacó, que é a mesma pessoa, foi para o Egito. Os irmãos se lembram da libertação que Deus operou no Egito. E depois de todo esse agir de Deus na vida do Egito, na libertação, esse agir foi a partir de um homem chamado Moisés. Já que estávamos falando de tribo, irmãos, Moisés, ele pertencia à tribo de Levi, isso nós lemos em Números. E o nome da mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Anrão ela teve Arão, Moisés, Arão era irmão de Moisés, e Miriam, irmã deles. Mas o fato, queridos irmãos, é que o texto começa falando para Josué: Moisés, o meu servo, ele é morto. Então ele apresenta uma realidade muito desafiadora para Josué. E isso é tão forte porque Moisés foi o libertador do povo do cativeiro egípcio. Moisés conduziu o povo de Israel para passar no Mar Vermelho a pés enxutos. Moisés pastoreou aqueles
homens e mulheres, crianças, aquele povo durante 40 anos. Moisés era aquele no qual o texto sagrado nos diz, em Deuteronômio 34:10, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Vejam bem, um homem da parte de Deus, um homem que, orientado pelo Senhor, vivenciou e fez grandes maravilhas, claro, debaixo do direcionar de Deus. E Deus então, falando com Josué, apresenta essa realidade. Você vai suceder Moisés. Ele está morto. É como se o Senhor dissesse: olha, eu vou fazer algo na sua vida. Este homem, da minha parte, fez muitas coisas, mas eu haverei de operar na sua vida, e você exercerá um ministério, e você assumirá a liderança deste povo, porque eu sou fiel. Creia, entenda, compreenda. Agora é o momento para que você exerça a liderança do povo de Israel. Aliás, o texto sagrado é muito sábio em nos indicar, dizendo que Moisés era servo do Senhor e Josué era servo de Moisés, dando uma ideia, queridos irmãos, não que ele não servisse a Deus também, mas dando uma ideia de continuidade, de um legado que é deixado. Josué então compreende aquilo, mas o texto já no início fala também sobre a promessa. Vocês se preparem, porque vocês atravessarão o Jordão, e há uma promessa que você terá que alcançar segundo o meu agir na sua vida. E aqui, queridos irmãos, também um grande desafio, e é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Porque Josué não só tinha que suceder Moisés, como também ele tinha que conduzir o povo a abraçar a promessa de Deus. Isso foi algo muito desafiador. Tanto é, e eu quero lhes chamar a atenção, que quando Deus lá atrás usa Moisés, e o Senhor lá atrás liberta o povo do cativeiro egípcio, depois de quase 2 anos caminhando no deserto, eles estão na iminência de entrar na terra prometida, em Canaã. Deus então, Moisés, orientado pelo Senhor, pega 12 espias, cada um representando uma tribo de Israel, e esses 12 espias vão para a terra de Canaã, e veem a terra prometida, percebem que a terra era realmente maravilhosa, compreendem que aquela terra era fantástica, mas quando retornam, na sua maioria, 10 dos 12 disseram: nós não vamos, não tem condições, nós não temos força, nós não temos condições, nós não podemos avançar. E isso nos é narrado, queridos irmãos, em Números 13:31. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Moisés estava diante de um cenário extremamente desafiador. E aqui é o primeiro ensinamento que nós entendemos e devemos incutir em nossa mente, em nosso coração. Deus opera nos cenários desafiadores da nossa vida. O Senhor não doura a pílula. Ele não nos aliena da realidade. Ele apresenta a realidade, e é a partir desta realidade que o Senhor vai operar. Por mais difícil que seja a nossa realidade, por mais desafiadora que seja a nossa realidade, por mais grandiosa que sejam os nossos desafios a enfrentar, Deus, Ele apresenta esses desafios, esta realidade, e vai operar nesta realidade. Isso é muito importante. Josué estava no início de um ministério, mas Deus iniciou a sua revelação apresentando: esta é a realidade, este é o cenário, isto é que você tem que lidar, conduzir o povo à terra prometida, desenvolver um ministério mesmo depois de Moisés. Isso é fundamental para você, compreenda isso, e eu lhe serei fiel.
Queridos irmãos, quantos desafios nós enfrentamos em que muitas vezes nós pensamos, meu Deus, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não tenho a capacidade ou intelectual, ou financeira, ou o cenário não está propício a mim. Nesses momentos, você deve lembrar, eu devo lembrar, nós devemos nos lembrar, o Senhor é real, Ele é vivo e Ele age em nosso cenário. Deus então expressa isso claramente a Josué. E na continuação do texto, ele enfatiza a sua fidelidade. Se não leamos o texto, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Queridos irmãos, quando nós tocamos a nossa vida, nós devemos tocá-la a partir desse princípio. Deus é fiel. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. São princípios bíblicos, princípios espirituais que devemos alimentar em nosso coração. Porque devemos partir da perspectiva da fidelidade do Senhor. Devemos partir da perspectiva que nós podemos chamar Deus de Pai, e isto implica em muitas coisas. Uma delas, nós temos intimidade, podemos ter intimidade com Deus. Aliás, o texto sagrado sugere que nós podemos chamar Deus, inclusive, de Abba Pai, Paizinho querido, Pai amado. Isso nos dá uma ideia de uma intimidade, de um relacionamento, de uma compreensão espiritual que o Senhor não está lá longe da nossa vida, longe da nossa história, isento de intervir no nosso caminhar, isento, afastado das nossas lutas, das nossas querelas, das nossas dificuldades. Não. Deus, Ele é fiel, e isso tem que atravessar a nossa vida, isso tem que estar no nosso coração, porque nós haveremos de enfrentar grandes embates. Faz parte da humanidade, faz parte da história do ser humano, enfrentar dificuldades. Os irmãos se lembram, eu falei ainda há pouco, Moisés, lá atrás, direcionou 12 espias, e eles foram ver a terra prometida, e eles perceberam que a terra era maravilhosa, mas eles tiveram medo. E na sua maioria 10 disseram, nós não vamos, porque se formos, nós vamos sofrer, não tem como vencer, é um povo mais forte, é um povo que tem condições completas de destruir a nossa história. E aquele povo convenceu, aqueles 10 convenceram a todo o povo, e o povo não teve coragem de avançar. Isso implicou, amados irmãos, um delay, uma demora para entrar na terra prometida de quase 38 anos, pouco mais que 38 anos. No todo, eles caminharam no deserto 40 anos. Quase com 2 anos foram ver a terra prometida. Amados irmãos, eles não se permitiram olhar toda aquela situação a partir da compreensão espiritual que faz toda a diferença. Deus é fiel. Mas nós tínhamos 12 espias. 10 testemunharam negativamente. 10 disseram, nós não conseguimos, não conseguiremos. Mas 2, embora não tenham conseguido influenciar o povo, se posicionaram de maneira diferente. Isso nós lemos em Números, capítulo 14, a partir do versículo 7. Esses 2 espias eram Josué, que no momento da leitura do livro de Josué está sucedendo Moisés,
e Josué é da tribo de Efraim, um dos filhos de José, e o outro foi Calebe, da tribo de Judá. E disseram, diz o texto sagrado que eu quero ler para os amados irmãos, Números 14, a partir do versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, vejam a perspectiva, se o Senhor se agradar em nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não tem mais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, impedindo que isto acontecesse. Deus deu a ousadia, a perspectiva divina para Josué e Calebe. E eles não se aprisionaram ao medo, à perspectiva humana, mas eles lançaram um olhar marcadamente espiritual. Deus é conosco, tão somente sejam fiéis ao Senhor. O Senhor nos dará a vitória. A promessa de Deus se concretizará. Deus irá à frente. Deus já nos deu essa vitória. Mas o povo, não querendo escutá-los, se propuseram, inclusive, a apedrejá-los. Amados irmãos, que nós possamos acolher a verdade da fidelidade de Deus. Eu sei, sua realidade muitas vezes é dura, é desafiadora, mas Deus operará na sua realidade. Eu sei, talvez alguns que aqui estejam chorando, sofrendo, mas é o Senhor que colhe as nossas lágrimas. E a tristeza poderá durar uma noite, mas depois disso virá um renovo da parte do Senhor. Eu sei, às vezes nós acabamos de ser derrotados diante de alguns embates na vida, faz parte da caminhada, mas nós cremos num Deus que é o Deus que diz: levanta-te e anda. Levante os seus olhos e veja em perspectiva, creia que eu estou com você. A última palavra não será a palavra da sua derrota derradeira, mas a última palavra será a palavra de Deus, porque mesmo quando temos derrotas em nossa caminhada, o Senhor opera e transforma essas derrotas para que nós possamos amadurecer, crescer e desfrutar da experiência da fidelidade do Senhor, desfrutar da fidelidade de Deus. Queridos irmãos, Deus está tratando aqui com Josué. Josué, o cenário é esse. É desafiador, mas saiba de uma coisa: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Carlos, Maria, Joana, Fernanda, Antônio, Roberto, o seu cenário é este. Mas saiba de uma coisa: eu quero operar na sua vida. Eu sou Deus fiel. Tenha uma aliança comigo, entregue-se a mim e eu haverei de operar na sua vida. Porque todas as coisas se submetem à minha palavra. Mas, amados irmãos, o que me encanta desse texto é que é um texto prático, objetivo e que se aplica a cada um de nós porque ele é muito real. Começa apresentando a realidade, depois apresenta a fidelidade do Senhor, mas logo depois o Senhor incita Josué ao esforço, à prática, à luta. É como se o Senhor dissesse assim: agora Josué, diante disso, vá à luta. Nos diz o texto, no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. Algumas versões, ser forte e corajoso, versículo 6.
porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Deus já prometera estas terras a Abraão lá atrás. Lembram da história, da linha histórica, Abraão, Isaque e Jacó? Deus prometera estas terras quando Abrão estava lá em Ur dos Caldeus. Podemos ler isso a partir de Gênesis capítulo 12. E lá o Senhor já prometera as terras. Deus reafirmou essa promessa quando chama Moisés ao ministério da libertação do povo do cativeiro egípcio, lá na sarça ardente. E os irmãos se lembram? Deus se revela a Moisés na sarça ardente e o Senhor então fala que haveria de libertar o povo e levá-lo a uma terra que mana leite e mel. Novamente aqui, Deus reafirma a sua promessa a Josué. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, ser forte e corajoso. Algumas versões, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos irmãos, o Senhor Deus fala com Josué e lhe coloca o desafio da prática. Josué, o cenário é esse. Saiba, eu te serei fiel, eu estarei contigo. É Deus falando conosco. Este é o nosso cenário. Saibamos, o Senhor será fiel na nossa caminhada, mas nós devemos nos lançar à prática. Uma dimensão da prática. O fundamento que é a palavra. Os irmãos se lembram, versículo 7, acabamos de ler. Nós devemos ter o cuidado de fazer tudo conforme a lei. Versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. A palavra de Deus, amados irmãos, nos dá orientações, nos traz sabedoria, nos permite a compreensão que há um caminho a ser seguido. Esta é uma palavra que nos diz o texto sagrado que é boa, perfeita e agradável. É uma palavra que funciona como esteio, como referência para a nossa caminhada. Nós vamos de acordo com a palavra. E a palavra, e se dedicar à palavra, e conhecer a palavra, é também um ato, uma prática que redunda nas questões práticas da nossa vida. A Bíblia nos diz: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras nos permitem enxergar verdades e orientações da parte do Senhor. E as Escrituras também nos dão nuance daquilo que Deus pode e haverá de fazer em nossas vidas. Vejam bem, há um aspecto muito prático e Deus olha para Josué diante de um grande desafio, conduzindo um povo de centenas de milhares de homens e mulheres e diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tenha cuidado para não se desviar desta lei. Em outras palavras, tenham cuidado para ter uma conduta santa, uma conduta correta, proba, justa. E aqui, amados irmãos, é um conselho, uma palavra interessantíssima e prática, porque nós sabemos, quando há pecado há morte, quando há pecado há problema. É Deus falando comigo assim e com você, meu filho. O cenário é complicado, tudo bem? Este é o seu cenário. Eu sou fiel, vou operar neste cenário. Tratar a sua vida, te permitir um novo olhar, te permitir vitórias, superações, crescimento. Você caminhará comigo e verá o meu agir. Mas há alguns aspectos práticos. O primeiro, a palavra. Aplique a palavra.
Rompa com o pecado. Se volte para as minhas orações, orientações. Se volte para o meu direcionar. Para que você possa vivenciar e superar todas essas adversidades. Mas há um outro aspecto que o Senhor destaca nessa conversa prática, nesse incitamento à prática de Josué, que é o aspecto da visão espiritual. Porque o Senhor nos disse a Josué, no versículo 9, não te mandei eu, fui eu que te mandei. Essa visão, esse olhar de saber, rapaz, Deus está nesse negócio. Essa visão, Deus me chamou para prosperar, e quando eu digo prosperar, é na acepção mais ampla possível. Eu preciso, dentro de uma relação conjugal, de uma relação com meus filhos, de uma relação com sócios, com pessoas que trabalham para a minha empresa, de uma relação na igreja, de uma relação onde quer que eu esteja, eu preciso ter uma visão. Deus me chamou para prosperar dentro dessa relação, isto é, para ser uma bênção, para marcar positivamente as pessoas e o cenário, para dar minha contribuição para que o cenário mude e melhore, para ser aquele que tem a experiência de enxergar ao longo do tempo, dos anos, o cenário sendo mudado, transformado, melhorado para a honra e glória do Senhor. Esse é o prosperar espiritual que abrange e alcança todas as dimensões da nossa vida. Mas é preciso ter uma visão espiritual. É preciso partir de uma visão, eu preciso ser justo, eu preciso ser correto, eu preciso tratar as pessoas mais fracas do que eu com dignidade, eu preciso ser ponte de bênção, sabe, ajudar pessoas ao longo da minha história que estavam em situações difíceis, e eu ser essa pessoa que de alguma forma intervém e ajuda, e não aquele que pisa na mão de alguém que está pendurado para cair num abismo. Eu preciso ter os meus enfrentamentos no nome de Jesus e superar esses enfrentamentos. E vejam, essa é uma palavra, mesmo no texto sagrado, direcionada a Josué, mas não circunscrita, aplicada apenas a Josué. É uma palavra que se aplica ao povo de Israel. Deus nos apresenta esta palavra para que nós possamos viver esta palavra, e quando vivemos, geramos uma sinergia espiritual que redunda em bênçãos, em louvor ao Senhor e em bênçãos para cada um de nós. Amados irmãos, aqui um aspecto interessante, que quase que eu não destacaria, mas eu quero destacar agora, que o Senhor chama lá atrás Moisés, que era da tribo de Levi, depois levanta Josué, que era de outra tribo, de Efraim. Depois levanta Caleb, que deu um apoio naquela dos espias lá atrás, mas também apoiou muito Josué. Caleb era da tribo de Judá, tribos diferentes, mostrando que o Senhor opera no povo, que o Senhor age sobre a vida de cada um de nós, que a fidelidade do Senhor não é circunscrita a pessoas especiais, não, alcança cada um de nós. E nós devemos desenvolver esse desejo de entender a palavra de Deus e de construir uma visão espiritual, porque nós agimos geralmente a partir daquilo que enxergamos, que conseguimos contemplar. Mas por fim, há um aspecto aqui muito prático mesmo, que nós lemos no versículo 6, 7 também. Esforça-te e tem bom ânimo, e tem coragem. Seja forte, seja corajoso, se esforce. São os aspectos práticos. Aqui diz respeito a um esforço e uma coragem, um bom ânimo intencional. É compreendermos o seguinte: biblicamente, temos o nosso cenário. Deus é fiel. Mas a fidelidade do Senhor não é incompatível. Aliás, tem toda compatibilidade, escute bem, com as nossas ações. Para que a gente prospere, é preciso ter ação.
Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Deus poderia garantir, sem a participação de ninguém, a terra prometida? Poderia, se quisesse. Mas qual é o pai que cuida dos filhos, que não quer permitir com que os filhos cresçam, se desenvolvam, amadureçam e construa a sua independência, a sua compreensão de que tem que lutar pela vida? O esforço diante do Senhor é uma oportunidade que nós temos de honrar a Deus. Não é falta de fé, não. Deus, eu creio que Tu vais operar. Eu creio que Tu estás à frente. Senhor, eu vou estudar a Tua palavra. Senhor, eu vou me aplicar a viver esta palavra. Senhor, desenvolverei um olhar da Tua parte. Senhor, eu enfrentarei as minhas questões com coragem, com bom ânimo, acreditando que vai dar certo. Senhor, Tu estás comigo, então eu vou me preparar, porque eu tenho um curso que eu quero fazer, e eu vou estudar, me preparar para entrar nesse curso. Senhor, eu quero me tornar um grande profissional, então eu vou me dedicar a isto. Senhor, eu falarei com alguém que é uma pessoa importante, que pode me dar uma oportunidade, ou eu posso me dar mal sem ter essa oportunidade. Vai na frente, Senhor. Mas, Senhor, eu estou aqui nesta noite ou nesta semana lendo, estudando sobre a empresa, aprendendo sobre a empresa, me organizando, me preparando para quando essa pessoa fizer perguntas, eu saiba responder. Senhor, eu vou enfrentar, eu estou com medo, está difícil, estou suando, mas sabe de uma coisa? Eu exercerei a coragem e a fé de maneira intencional, porque coragem aqui, irmãos, não é não ter medo, mas é intencionalidade. Senhor, Tu és comigo, e se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Eu vou, em nome de Jesus. Porque o Senhor opera e o Senhor age na vida do seu povo, e como povo de Deus, nós somos chamados a nos esforçarmos. Isso se aplica à vida profissional, isso se aplica à vida familiar, isso se aplica à igreja de Cristo Jesus, porque se os irmãos que aqui estão, se ninguém servir, a igreja para. O Senhor vai manter a igreja, em nome de Jesus vai. Mas o Senhor quer usar é você, para que essa igreja se desenvolva e honre o Senhor e abençoe outras pessoas. Há o aspecto do esforço. Mas tudo isso, firmado e fundamentado na fidelidade de Deus. Então escute bem. Palavras simples. Deus operará onde você estiver. Apresente os seus sonhos a Deus. Compartilhe com o Senhor. Palavras simples. Deus, Ele é fiel. Você tem limitações, Deus não. Existe alguma coisa de difícil ou impossível para o Senhor? Deus não. Mas na sua caminhada, que você se esforce, que você nutra uma visão, desenvolva um desejo de onde você quer chegar segundo a palavra do Senhor, que você se aplique a esta palavra maravilhosa e que você tenha coragem, porque certamente todos nós teremos a experiência do agir poderoso de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Porque o Senhor tem grandes coisas a fazer na vida de cada um de nós. Basta nos colocarmos diante do Senhor e vivenciarmos as belezas insondáveis de Deus. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse os seus olhos. Nós vamos louvar o Senhor enquanto você está orando. Talvez seja o momento em você colocar o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta diante do Senhor. E ao colocar este problema, tão grande ele seja, adore ao Senhor pela fidelidade de Deus à sua vida. E peça a Deus sabedoria para que você tenha os seus enfrentamentos, para que você se esforce, para que você tenha bom ânimo, para que você tenha vitória em nome de Jesus.
ore ao Senhor, enquanto o ministério do louvor está adorando a Deus, e depois de fazer as suas orações, se junte a nós nesse louvor tão lindo que haveremos de cantar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você pode ficar de pé e cantar conosco? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Deus é fiel e Deus opera na vida do seu povo. Que nós tenhamos um domingo abençoado em nome de Jesus. Que você possa ir em paz para a sua casa. Gostaríamos de falar aqui para a igreja. Logo depois do culto nós teremos a nossa assembleia. Será rápida, puder ficar, fique conosco. É importante a sua presença. Mas que nós possamos ter um domingo e uma próxima semana com essa compreensão pela fé. Deus é fiel. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu és aquele que nos sustenta. Tu és o nosso Senhor, aquele que orienta os nossos passos. Que nós, Senhor, possamos tocar as nossas vidas, compreendendo e vivendo a Tua fidelidade. Ó Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor, que o Teu amor maravilhoso, transformador, Deus Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós, não somente hoje,
mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.